e eu não quero lembrar, que na área da ciência e tecnologia, menos de 0,5% do orçamento. Ou seja, este quadro mostra claramente que todas as prioridades mantidas, instaladas pela direita mais turbulenta e reacionária, foram mantidas pelo governo Lula com uma operação paralela competente que tem a ver com aquela frase inicial. A frase inicial corresponde a quê? Corresponde a que é barato combater a pobreza. Aí inventa o Bolsa Família, cujas contas eu já dei para vocês, e que não é nenhum problema, tanto que o Serra manterá, ele mesmo diz para a pena, como o ProUni, que fascina e que faz com que uma juventude pobre se transforme em militante da campanha do Lula, não é algo que foi feito para os pobres irem para a universidade. Porque se fosse para isso, era mais importante abrir concurso para as universidades públicas, aumentar o quadro de professores e criar novos turnos. Não. O ProUni foi criado para aliviar a sonegação de impostos que as chamadas fundações privadas do ensino superior tinham em relação ao governo. Para resolver essa parada, para eles não quebrarem, foi inventar o ProUni, que é o governo banca a mensalidade das pessoas das categorias mais necessitadas. As categorias mais necessitadas, claro que vê isso como uma festa, evidentemente, porque vão estudar à noite na universidade particular, melhora a sua qualidade de vida. Lula fica bem com os donos dessas faculdades privadas, com os quais vai obter financiamento de campanha para seus candidatos em função daquilo que eles deixam de pagar de imposto por conta do ProUni, e estamos todos conversados. Coisa que a direita ensandece e se enraivece e tenta dizer: eles são a mesma coisa que nós, por que vocês nos odeiam e não odeiam a eles? Porque essa é a marca que faz, caracteristicamente, este governo ser uma tragédia. O que não impede que a gente não tenha, e eu vou para essa radicalidade, mais longe. Eu quero ler um trechinho para vocês, de um documento rapidinho. Uma definição, que eu quero que vocês me digam se não coincide exatamente com o que nós estamos dizendo aqui. Uma ditadura do capital financeiro que se apoia sobre uma ampla rede de organizações de massa, sobre o consenso organizado da maioria da população. O regime, em suma, radicalmente diverso das velhas ditaduras conservadoras de tipo semi-parlamentar ou militar. Isso cai direitinho no governo Lula? Cai? O que vocês acham? Pois bem, isso é a definição que Gramsci dava para o regime fascista de Mussolini e que é retratado no livro do Carlos Nelson Coutinho, Gramsci, um estudo sobre seu pensamento político. Quer dizer que eu estou dizendo aqui que o Lula está instalando o regime fascista? Claro que não. Estou dizendo isso porque o regime fascista implica num grau de atrocidade e repressão contra os seus adversários que hoje não é mais necessário fazer pelas armas. É feito de outra forma. É feito pela isenção seletiva da grande mídia. Não há necessidade mais dos tanques. Existe o samba da nossa... que até o seu Jorge faz uma variada dele a respeito do Zé do Caroço, que é um dono do bar no alto da favela do Morro dos Macacos. Zé do Caroço é o sujeito que faz é o líder que Alessi Brandão disse, eu queria que ele estivesse na Mangueira, porque era de Vila Isabel. O Morro dos Macacos, para quem não sabe, modéstia à parte, é onde eu passei fazendo escaladas boa parte da minha infância. Ali ao pé do Morro do Macaco, Praça 7, Barão Drummond, enfim, lugar para privilegiados da sociedade brasileira. E, evidentemente, esse Zé do Caroço está lá no alto, e o seu Jorge faz uma metáfora com o samba da Alessi Brandão, dizendo, na hora da novela, em que a novela distrai a nação brasileira, ele diz en passant, na hora em que a novela destrói a nação brasileira. Porque é disso que se trata hoje, o papel da mídia, que o Chico até levantou aqui, para fazer com que uma parte imensa da sociedade entenda que ela tem que se satisfazer com o pouco que ele der, e mais que isso é demais, e para isso, lamentavelmente, já estão começando a usar até pessoas importantes do movimento social que estão se prestando a fazer propaganda de bancos, propaganda de Nextel, uma coisa que me dá aflição quando eu vejo na televisão, vendo as pessoas, mas para sentir qual é o peso do sistema para enrolar essas pessoas.
Então eu quero dizer o seguinte, eu estou em campanha. Se tiver algum fiscal do Tribunal Regional Eleitoral aqui, por favor, me multe, porque pelo menos assim vai dar uma notícia de jornal. Eu estou em campanha para o Senado da República. Estou em campanha para o Senado da República para denunciar e modificar essas coisas. É verdade, eu só tive um projeto aprovado como deputado. E teve um pilantra, um deputado pilantra, que na hora que eu estava defendendo, esse projeto foi aprovado consensualmente. Você que foi deputado parlamentar sabe que deputado não aprova o projeto, deputado vota o projeto executivo. E eu consegui aprovar porque era um móvel, que era o que foi o pioneiro do Estatuto da Terceira Idade, que dava direito aos cidadãos com mais de 60 anos de terem prioridade nos julgamentos do Poder Judiciário, em função principalmente das demandas da Previdência. E, evidentemente, isso era feito por conta, já era um desdobramento do nosso buraco do Lune, onde as pessoas me procuravam, etc. Bababá. Então, eu apresentei esse projeto, terminou, aprovado consensualmente, e todo mundo tirou casquinha. Veio para o microfone para me elogiar, dizer que estava solidário, e etc. E tal. Aí teve um deputado que pegou o microfone para dizer o seguinte: olha, eu quero louvar este projeto, mas sou obrigado a registrar nos anais que o deputado Milton Temer está legislando em causa própria. João Batista Babá, meu companheiro de campo, João Batista Babá, que foi um dos mais valentes, que enquanto eu estive no Congresso, um dos mais valentes, brilhantes e combativos parlamentares, o que prova algo que o nosso Lênin, agora que nós estamos entrando em período eleitoral, marcava nos seus textos os momentos mais radicais do descenso do movimento bolchevique depois da Revolução de 5. Nós temos a obrigação de participar da disputa eleitoral e se eleger, transformar os nossos parlamentares em porta-voz de algo que certamente não será o gerador da revolução, mas que será o gerador de consciência da necessidade da revolução nos espaços que a gente puder ocupar. E isso eu quero dizer que eu tive orgulho de fazer junto com o Babá, tive orgulho de fazer junto com o Ivan Valente, não fiz junto com o Chico, porque sou uma geração mais velha. E não fiz junto com o Plínio, porque sou uma geração muito mais nova. Mas eu quero dizer a vocês que isso, quando eu digo carregando uma tinta fundamental. Plínio é um dos principais responsáveis por esse Milton Temer estar aqui hoje, porque quando eu saí caçado como oficial de marinha, em 1964, eu tinha várias referências. Já disse isso, mas eu quero repetir porque eu acho importante. É importante na história do Brasil ficar registrado. Eu tinha várias referências no Congresso. Eu seguia a política. Eu, evidentemente, era uma liderança dos tenentes, só foram caçados 3 tenentes na minha turma de 200, diferentemente do Exército do Ornelas. Na Marinha, o reacionarismo era brutal. Então, evidentemente, eu tinha referências. E essas referências no Congresso, uma delas era esse democrata cristão aqui, de esquerda, que naquela ocasião não só apoiava o governo João Goulart pela legalidade, mas era fundamentalmente um dos principais batalhadores das reformas propostas pelo governo João Goulart. Foi o relator do projeto de reforma agrária do governo João Goulart. E, mais que isso, não é à toa que ele chega hoje na condição de presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Ninguém no Brasil é mais reconhecido como um militante dessa luta ao longo de décadas sem nunca ter recuado do que Plínio. Então, quando eu te faço essa brincadeira, que eu não fui com ele, eu digo eu não fui, mas gostaria de ter sido se tivesse tido a oportunidade. Então, como eu estou em campanha, eu quero dizer, eu tracei os problemas, eu quero dizer como é que eu vou para frente. Eu trouxe comigo, viu, Chico, eu já até já te passei algumas coisas dessas, conjunto de projetos que eu apresentei no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, para além de algo que eu tinha até esquecido, que foi o pedido de licença para promover o impeachment do presidente da República, que por manobra parlamentar conseguimos fazer chegar a plenário, e teve 100 votos em plenário, mas para além disso, uma série de projetos com respeito a algo que eu considero fundamental na nossa batalha de hoje, na conjugação do movimento tático com o nosso objetivo estratégico social.